Muito bem, agora é meio-dia, 15 minutos, é hora de abrir o nosso consultório aqui no AB1. E o assunto de hoje no AB Saúde é lombalgia. É quando uma pessoa tem dor na região lombar, ou seja, na região mais baixa da coluna, perto da bacia. Então a gente vai chamar o repórter Franklin Portugal ao vivo, que vai conversar com um médico especialista em coluna. Franklin, boa tarde para você, seja bem-vindo. Muito boa tarde para você, Almir. Muito obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham neste AB1. A gente sabe que o AB Saúde cumpre mesmo esse papel da prestação de serviço com relação às questões de saúde das pessoas. Eu estou num ambiente que é bem típico mesmo de um AB Saúde, que é o consultório, para dizer também que a lombalgia é muito mais do que aquele problema de alguém dar um jeito nas costas, né? Com alguns dias vai lá, essa pessoa adota alguns procedimentos com orientação, melhora. Mas a lombalgia é muito mais grave que isso. Por isso, a gente vai ter oportunidade de ter muito mais informações, junto aqui com o ortopedista especialista no assunto, doutor Tiago Pedro. Boa tarde, desde já. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Almir. Boa tarde, Franklin. A lombalgia é uma das principais causas que leva o paciente hoje ao consultório médico. Aquele mau jeito que você falou, aquela crise, o paciente vai para a urgência, trava mesmo. Então, tem que ser diagnosticado precocemente e ter assistência de um especialista. Pois é, e a gente vai ter muito mais detalhes daqui a pouco. Vamos acompanhar na reportagem uma pessoa que viveu o drama da lombalgia. Ela conviveu com a dor, às vezes mais, às vezes menos intensa. E não foi por pouco tempo. Silmara viveu um pesadelo por 14 anos, por causa da lombalgia. Muito mais que um simples incômodo na região lombar, perto da parte baixa do quadril. Tinha vezes, né, que ela descia assim, por baixo mesmo, como se fosse uma dor rasgando, sabe, a perna. E quando eu ficava muito tempo em pé, ela ficava furando bastante embaixo do meu pé também. Mas principalmente, né, quando eu fazia, assim, esforço, aí doía mais. E tanto quando eu passava muito tempo em pé ou muito tempo sentada. Só falar da dor da lombalgia talvez não dê a real noção do tamanho do estrago que ela faz. A primeira crise que eu tive, né, fazia uns 15 a 20 dias que eu estava sentindo dores, mas estava fazendo uso de medicamento analgésico. Só que depois desse tempo, desses 15, 20 dias, eu tive uma crise muito forte, que eu fiquei sem andar nesse dia, né, que foi... Acho que foi a pior dor da minha vida. Foi insuportável mesmo. Aí fui para o hospital, tomei umas medicação forte e voltei. Aí foi quando eu já estava com uma consulta marcada, né, para meu médico. E a gente começou o tratamento de todas as formas. Tanto com medicamento, como fisioterapia, hidroterapia, acupuntura. A gente tentou de tudo. Saiba alguns dos sintomas da lombalgia. Dor intensa nas costas que nem sempre melhora com o repouso. Ela também pode ser sentida nos quadris, coxas e na parte inferior das costas. Com a dor, pode haver dificuldade para permanecer sentado ou caminhar com as costas eretas. Sensação de queimação ou formigamento em alguma parte do corpo. Dor somente na lombar ou também nos glúteos, em apenas uma ou nas duas pernas. Há formas de tratamento no esforço de se evitar cirurgias, como medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos indicados pelo médico para alívio da dor e reabilitação. Fisioterapia, à base de aplicação de calor, gelo, massagem. O repouso pode ser necessário temporariamente, mas deve ser desaconselhado e preferir a recuperação ativa. E não teve jeito. Apesar de seguir as orientações médicas para evitar uma cirurgia de hérnia de disco, Silmara precisou passar sim pelo procedimento nas costas. E ainda bem, o pior passou. Hoje eu sou outra pessoa. A cirurgia, né, primeiramente Deus, mas ela me deu uma nova qualidade de vida. Porque antes, qualquer coisa que eu fazia, eu sentia dor. E hoje não, graças a Deus. Tipo assim, quando eu faço um esforço a mais, ainda sente, sabe? Porque eu também tenho outro problema na coluna, não é apenas a hérnia de disco,
Mas em relação ao que eu sentia por conta da hérnia de disco, eu não sinto mais nada. Graças a Deus. Puxa vida, ainda bem que são dias melhores para a Silmara, né? Ainda bem. Voltando a falar aqui com o doutor Tiago Pedro, em linhas gerais, o que a gente pode falar a respeito da lombalgia? Em que idade ela pode começar? Sim, em todas as idades. Quais as causas principais? Pois bem, a idade mais comum que o paciente apresente a lombalgia é acima dos 40 anos. Cada vez vemos que está acontecendo mais precocemente. Aquele paciente que tem má postura, a criança ou adolescente, o paciente que está obeso, o paciente que não pratica atividade física ou até que faz atividade física da forma inadequada. Também temos que lembrar da genética, aqueles que já tiveram os pais, os tios, os avós com problemas de coluna. Mais especificamente, Franklin, no caso dessa paciente, ela foi submetida a uma cirurgia mais moderna que existe hoje. É a cirurgia videoendoscópica da coluna. Então é uma cirurgia que a recuperação é fantástica. No caso dela, foi em um dia ou dois ela já estava em casa, ela já saiu do hospital andando. É uma cirurgia que Caruaru foi introduzida há pouco tempo, né? Nós temos essa cirurgia aqui na cidade já disponível para os pacientes e com menor agressão possível, quer dizer, menor sangramento, menor repercussão de complicações cirúrgicas. Então o paciente se recupera basicamente no mesmo dia da cirurgia. Então, isso foi um advento, Caruaru está na vanguarda com essa cirurgia, né, para esse tipo de paciente. Lembrando, 95% dos casos não precisa de cirurgia. No caso da paciente Silmara, foi necessário. É um método muito menos invasivo, né? Isso. Antigamente, ainda se realiza a cirurgia convencional, que leva 5 centímetros, 6 centímetros. Hoje em dia, é apenas um furinho de 1 centímetro, desce, como eu digo para os meus pacientes, uma canetinha, um canudo. Ele vai, retira a hérnia, sai, dá um ponto e encerrou a cirurgia. Isso é uma maneira de simplificar como funciona essa técnica cirúrgica. Ok. A gente agora tem a oportunidade de acompanhar perguntas de telespectadores. Telespectadores que nos enviaram essas perguntas, mas que, uma vez que elas sejam respondidas, várias pessoas também vão ser beneficiadas que possam ter as mesmas dúvidas. A gente agora coloca na tela. Vamos acompanhar a dúvida da Milena Carvalho, do bairro do Salgado. E a pergunta da Milena se refere justamente a que se existe alguma forma de aliviar as dores da lombar sem precisar de medicamentos, toda vez que se tenham essas dores. Com certeza, Milena, você deve buscar observar o que está errado no seu dia a dia. A maneira como você estuda, a maneira como você trabalha, a questão do home office, que hoje em dia as pessoas estão trabalhando da maneira em casa, num ambiente que não é adequado, observar se você está praticando alguma atividade física. Agora, uma maneira de aliviar essas dores é corrigindo tudo isso, corrigindo a maneira de dormir, evitar dormir de bruços, dormir de lado. Então, existem vários fatores. Importante que, se essas dores persistirem, que você busque o seu médico especialista em coluna para que ele identifique onde você está errando. Ok, então pergunta respondida aí da Milena. Agora é a vez da Luísa Marinho, do bairro Universitário. E ela pergunta, a Luísa quer saber se tem algum exercício ou mais de um exercício que possa ajudar com essas questões da coluna lombar. Com certeza. Como falamos aqui anteriormente, Luísa, a atividade física é fundamental. Existem vários tipos. O médico tem que ter a sensibilidade de identificar no paciente qual atividade física que ele vai ter aptidão, vai gostar de fazer. Particularmente, eu gosto muito do Pilates, sob supervisão de um fisioterapeuta, ou da hidroginástica, porque na piscina você diminui o impacto. Academias, jovens gostam de academia, né? Eles querem estar fazendo a ganho de massa muscular, mas a academia tem que ser feita com personal. Não é aquele professor que não está ao seu lado, ele tem que estar ao seu lado, identificando a maneira que você faz o exercício. Não só para a questão da dor, mas para fortalecer, né? Essa é a palavra-chave, Franklin. Fortalecimento da musculatura abdominal e paravertebral. Ok, agora vamos para a pergunta de Laís Mirelli, da Vila Kennedy. Laís Mirelli pergunta se uma pessoa está acima do peso, isso favorece, dá todas as condições para que tenha a lombalgia? Com toda certeza, Laís. O sobrepeso, ele atua diretamente na coluna
nos quadris e nos joelhos, porque são as estruturas do nosso corpo que suportam o corpo da gente. O disco, que é muito importante, é o amortecedor da coluna. Caso você esteja com sobrepeso, o desgaste que esse disco levaria anos para acontecer, vai acontecer mais precocemente. E esse desgaste leva à dor lombar. Agora eu vou para uma pergunta que eu achei bem curiosa. Quando eu vi a pergunta, eu fiquei pensando, tem a ver uma coisa com outra? Mas é da Daiane Santos, do bairro Santa Rosa. Então, na tela também, todos os que estão acompanhando a AB1 podem ver agora, porque a Daiane pergunta até que ponto a ansiedade pode influenciar nas dores, nessas questões que as pessoas sentem na região lombar. Bem, a dor lombar deve ser encarada da maneira mais moderna que existe, a equipe multidisciplinar. O fisioterapeuta, a correção postural, o psiquiatra. E eu costumo dizer aos meus pacientes que têm resistência a buscar esse tipo de tratamento. Veja bem, você já viu alguém, Franklin, na rua, que está com dor e está feliz? Não existe. Não existe. Você com dor, você fica ansioso. E essa ansiedade tende a potencializar o tamanho da dor que você está sentindo. Então, o que seria encarado como uma dor leve, com ansiedade, com uma depressão, com outros problemas psíquicos, fazem um gatilho para o aumento dessa dor. Então, outra dúvida também, não é do telespectador, mas é uma dúvida geral das pessoas. E aí, a questão da dor lombar, ela se refere, ela está relacionada a, em todo caso, os discos da coluna vertebral estarem pressionando os nervos da mesma coluna? Veja bem, Franklin, a dor lombar tem várias causas. As principais são o desgaste do disco, que você citou muito bem, a artrose das articulações da coluna, infecções podem causar dor lombar, os tumores podem causar dor lombar. Você tocou num ponto muito importante, quando o disco toca no nervo da coluna, e aí essa dor muda a característica e vira uma lombociatalgia, ou a dor ciática que o paciente chega no consultório falando. Quando isso acontece, o paciente que está em casa vai perceber, se estiver sentindo isso, que é uma dor que desce pela perna, ou vai até a coxa, ou até a perna, ou até o pé. E cada pessoa tem uma forma de dizer o que está sentindo. Pode estar sentindo uma dormência, um formigamento, uma queimação. É muito comum um paciente dizer rasgando por trás da perna. Aí é um sinal de alerta. Devemos buscar o especialista em coluna para que ele identifique se pode ser uma hérnia de disco, uma protusão discal, algo que está comprimindo o nervo da coluna e deve ser encarado de uma forma diferente. E essa questão de postura, todo mundo erra na postura, por exemplo, ao dirigir e ao estar sentado ali na cadeira do escritório, né? Isso, como a gente citou aqui anteriormente, o home office potencializou e muito a quantidade de pacientes no consultório. O paciente que antes tinha uma ergonomia no seu escritório, no seu consultório, na sua repartição pública, ele tinha um computador no horizonte, na linha do horizonte, que ele tinha uma cadeira que tinha um apoio para a região lombar. Hoje esse paciente está trabalhando em casa, na mesa de jantar, no sofá, na cama. E se ele já tinha uma predisposição a ter dor lombar, com certeza ele agora tem. Então hoje vivemos uma tsunami de pacientes com dor lombar gerada pelo home office. Muito obrigado pelas informações. Estamos aqui bem orientados agora, todo mundo ter cuidado e até o próximo AB Saúde, Almir.